Bom dia, pessoal. Sou a Marília Baracá e se inicia agora mais um webinar organizado pelo nosso Instituto de Blasi e Parente. Este evento também é apoiado pelo nosso escritório de advocacia de Blasi e Parente Associados. Vou contar aqui um pouquinho para vocês qual é a missão do Instituto, que é exatamente promover atividades educativas, sociais e culturais no âmbito da propriedade intelectual, do direito concorrencial, compliance, proteção de dados, franquias, relações governamentais e políticas públicas de qualquer natureza, sem qualquer fim lucrativo. Bom, o debate de hoje é um tema polêmico, mas nós entendemos que é um tema necessário para a sociedade civil, para os advogados, para todos, enfim, debatermos e conhecermos um pouco mais. Os nossos dois convidados de hoje é o Paulo Parente, sócio do de Blasi e Parente Associados, e o deputado federal Orlando Silva. O Paulo Parente, além de sócio do nosso escritório, é advogado especializado em propriedade intelectual, propriedade industrial e gestão esportiva. É membro ativo da UAB Rio de Janeiro, onde exerce a função de conselheiro desde 2010. E também é membro da Comissão de Direitos Autorais, Direitos Imateriais e Entretenimento. Sua prática na advocacia inclui casos nacionais e internacionais envolvendo marcas, patentes, design e direitos autorais. E é diretor aqui do nosso Instituto de Blasi Parente. Além disso, é amante de música, dos esportes e é faixa preta do jiu-jitsu. Bom, gente, o deputado Orlando Silva está terminando um debate promovido pela Câmara de Deputados, um debate a respeito da Cinemateca, né, em São Paulo, e logo, creio que em 2, 3 minutinhos, o deputado já estará aqui conosco. De toda forma, vou aqui fazer uma apresentação de quem é o Orlando Silva, deputado federal pelo PCdoB de São Paulo, está no seu segundo mandato, é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, ex-presidente da UNE e ex-ministro do Esporte. Foi vereador em São Paulo e é fundador da Unegro. Então, agora eu vou passar a palavra para o nosso sócio, Paulo Parente, para ele fazer uma explanação geral do tema fake news e liberdade de expressão, enquanto o Orlando Silva entra aqui conosco no nosso debate. E não posso deixar de agradecer a todos os advogados, a todo o pessoal que trabalha no nosso escritório, que está aqui acompanhando com a gente, o pessoal da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da UAB de São Paulo, das mulheres do Compliance, do CWC e todos vocês que estão aqui conosco para participar desse importante evento sobre fake news. Paulo, então te passo a palavra. Bom, primeiro, obrigado, Marília, pela apresentação, né? Como ela disse, nós acabamos de falar, o deputado estava até aqui com um vídeo, né, junto conosco, há poucos minutos, mas pediu licença que ele tem que falar ali num importante debate também com relação à questão do museu lá, da Cinemateca de São Paulo, né? Uma questão que é super importante, ele vai falar lá rapidamente, mas ele está aqui ligado conosco também. Então, enquanto isso, de qualquer maneira, a nossa programação seria basicamente essa. Eu falar um pouco, primeiro também agradecer a todos que estão nos assistindo aqui, né? Um bom dia a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que vão assistir essa gravação desse nosso evento em outra oportunidade, mas queria muito agradecer a todos que estão participando disso. É um debate extremamente... Na verdade, não é nem um debate, né? É um bate-papo junto com um deputado que foi relator da Lei Geral de Proteção de Dados e agora está coordenando, junto ao Congresso Nacional, todo esse tema que é discutido no mundo inteiro. É um tema que, praticamente, depois da Covid aqui no Brasil, é um dos temas que está sendo mais falados, inclusive com inquéritos aí no STJ, no STF, e também outras questões de ações judiciais, publicações de conteúdos da rede, tira
daqui, tira dali uma determinada página, o conteúdo. Isso daí está mobilizando e discutindo, e fazendo com que essa discussão sobre fake news, afinal, que fake news, né, tá trazendo para toda a sociedade, não só brasileira, como no mundo todo, né? Então, lembrando também, queria lembrar, já que ela falou do nosso instituto, que um dos pilares do nosso instituto é exatamente a promoção do acesso à informação, que está em linha, inclusive, com o que está contido no projeto de lei 2630 de 2020, que é exatamente um projeto de lei que, na íntegra, ele fala o seguinte, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Mas por que, então, falar em fake news, né? Porque está dizendo exatamente o que é. Então, fake news é um conceito, uma denominação que vem de uma tradução que muitos, hoje em dia, né, principalmente aqueles que são da academia, doutrinadores, e até mesmo que tenha a técnica, né, a parte da tecnicidade da internet, vem dizendo que é uma tradução equivocada ou errônea, né, para dizer bem da verdade, né? Porque a notícia falsa ela já existe há muito tempo, né? A falsidade, a fofoca, isso tudo já existe desde que o mundo é mundo, né? Todo mundo sabe disso. O grande problema dessa questão da tradução equivocada, e aí vamos ver, porque o conceito não está estabelecido ali dentro da legislação, acho que deixaram aberto exatamente para não confundir ainda mais, mas a grande realidade é que fake news, na verdade, se for traduzir de acordo até com algumas pessoas que estão estudando mais, né, esse assunto, seria uma notícia fraudulenta, né? Por que notícia fraudulenta? Então, é bom a gente entender o que é falso e o que é fraude, né? O falso é tudo aquilo que é inverídico, né? Não é verdade, né? Não tem fundamento. Já a fraude é a questão que se caracteriza pelo ardil, né? A ardilosidade no conteúdo, na informação, a forma enganosa, a má-fé, e principalmente com o objetivo, né, de levar dano a alguma pessoa, a uma instituição e tudo mais. Então, o que muitas pessoas vêm defendendo é que, na verdade, o que é fake news não é notícia falsa, mas sim uma notícia fraudulenta, né? Então, partindo desse princípio do que vem a ser a fake news, e principalmente pelo lado brasileiro, né, o português, eu acho que seria uma definição, eu tendo a ter uma definição mais clara, sendo essa da fraudulenta. Até o nosso advogado, né, conhecido também, o Gustavo Binemboy, falou recentemente em um webinar, né, repleto de estrelas do nosso direito ali, inclusive do IAB. A Marília esqueceu de dizer que eu também faço parte da Comissão de Propriedade Intelectual do IAB, né, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros, e promoveram essa discussão, e uma das pessoas que falaram muito sobre isso foi o Gustavo, falando de notícias fraudulentas, e eu tendo a concordar com ele nesse sentido. Mas o fato é que o projeto de lei foi para o Senado, voltou para a Câmara, e o nosso deputado, que está aqui hoje, está se dividindo, a agenda dele é apertadíssima, né? Porque, como hoje estamos nesse momento de pandemia, né, não tem audiência pública, né, física, então está sendo presencial via internet, via plataformas, né? E foi criado um ciclo de debate sobre esse projeto de lei, exatamente para discutir com a sociedade civil, enfim, as empresas provedoras de conteúdos na internet, das redes sociais, e todo mundo, o Estado, enfim, é uma discussão que ela não pode ser eivada de ideologias, é uma discussão que é uma discussão para toda a sociedade, né? Então, esse ciclo de debates é muito importante. Hoje o deputado está aqui conosco exatamente para promover a informação para aqueles que não sabem o que é, para aprenderem, para aqueles que sabem o que é, né, para só lembrar alguns conceitos. Aqueles que já sabem também, apenas para... E os que não sabem, né, a gente tem que tentar levar essa informação. Então, o fato é que está sendo discutido, ele está com uma agenda muito apertada e está se dividindo aqui nesse momento entre essa conversa que nós temos sobre fake news e outro lugar. Mas o fato é que a gente tem aqui que pensar também como é que essa discussão está sendo feita no exterior, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, e a questão grande que a gente tem que discutir aqui é exatamente, no Congresso, o combate às campanhas de desinformação
coordenada em massa e inautêntica, né? E também como responsabilizar as empresas ou pessoas e, ao mesmo tempo, tomar cuidado para não cercear a liberdade de expressão e gerar aí uma sensação de censura. Então, esse é um momento crucial e eu acho que são os principais pontos que o projeto de lei tem que tomar muito cuidado. E essas discussões são super importantes e é por isso que nós estamos aqui. Mas voltando aqui de trazer como essa questão está sendo discutida globalmente, né, internacionalmente, como que ela vem sendo discutida nos Estados Unidos, por exemplo, é que lá as autoridades, né, o Estado, o governo, pensam exatamente em discutir aumentar de responsabilização das plataformas sobre os conteúdos que são divulgados, mas sem dar a ela o poder de censura. Então, essa responsabilidade das plataformas sem poder de censura. Já na Europa, eles tentam buscar uma questão de uma solução de código de boas práticas entre as plataformas, né? Então, eles tentam equilibrar isso. Se você observar na Alemanha, a Alemanha tem aquele discurso do ódio, né? Então, eles focaram muito nessa questão de multas altas para as plataformas que divulgarem esse tipo de conteúdo. Aí a gente vai para a França tem uma questão política, então o foco na lei é muito mais na questão das eleições. Se você vai para a Malásia, por exemplo, na Malásia foi aprovada uma lei, né, de fake news, e essa lei terminou tendo que ser revogada 6 meses depois, porque a forma e a condução como ela foi levada criou uma grande censura, né, para aqueles jornalistas e todos aqueles que trabalham diretamente com isso. Então, o que a gente vê é que são esses pontos fundamentais que a gente tem que ver e discutir a sociedade para não cercear a liberdade de expressão, que está sendo discutida muito agora, e, ao mesmo tempo, a preocupação com a censura, né? Porque se aprova uma coisa meio complicada nesse sentido aqui, como dizia o Boixá, o saudoso Boixá, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, se aprovar algo aqui que seja ruim para esse momento, lá na frente pode ser ruim para quem venha deter o poder. Então, essa discussão é muito, muito importante. E a outra questão é que tem que ser, de uma forma ou de outra, analisado o conjunto das legislações que já existem. E uma delas, e a mais importante, além da Constituição, Código Civil, Código Penal, Processo Penal, é o Marco Civil da Internet, onde, no início dessas questões relacionadas a conteúdos ou que possam causar dano, as plataformas ficaram muito imunes, né, à questão da responsabilidade. Então, hoje, esse artigo 19 está sendo até muito criticado, e está fruto até de uma ação de quase praticamente de constitucionalidade, está sendo discutido, inclusive, no STF, essa questão sobre o artigo 19, é que, de fato, o que acontecia era que, a partir do momento que um terceiro veiculava um conteúdo numa dessas plataformas, a plataforma só era obrigada a retirar depois que tivesse uma ordem judicial. Não bastava apenas uma notificação para ela, o famoso notice takedown, né, como vem dos Estados Unidos. Nós aplicamos aqui, mas não de forma administrativa, mas sim de forma a fazer um contencioso judicial. Então, quer dizer, notifica a plataforma fala, não tem como tirar esse conteúdo, e aí o interessado, né, a vítima, entra com uma ação judicial, consegue a ordem, e aí a plataforma tem que excluir o conteúdo. Então, nesse momento, o artigo 19 faz a questão da responsabilidade, e essa responsabilidade sobre o dano, ela só passa a valer a partir do momento que ela não aceita essa ordem judicial, não acata essa ordem judicial. Mas isso, a desobediência de uma ordem judicial já é prevista, que tem danos aí, tem crime. Então, quer dizer, isso é uma questão que deve ser reanalisada e revista pela lei geral, pelo PL 2630, que ora nós estamos discutindo. Então, quer dizer, basicamente é isso que eu queria falar. Tem vários artigos polêmicos no PL, né? E aí eu acho que o deputado, no momento próprio, ele vai dar essa visão de como vem sendo discutidos, né? Como a sociedade civil vem contribuindo, né? Uns contra, outros a favor, ou então com fundamentações para alteração desses artigos. Mas eu sou partidário, por exemplo, tem uma corrente que é completamente contrária e pede pela rejeição integral do PL, né? Tem até, a gente sabe, aí noticiado que a própria OAB na federal, a OAB nacional,
ela tem um parecer de uma determinada conselheira federal dizendo que tem que ser rejeitado completamente. E tem outro que diz que tem que ser adequado. E eu concordo com isso, que inclusive é do nosso amigo Sidney Sanches, né, que é presidente da nossa comissão aí de Direito Autoral e Entretenimento da UAB, e também segundo vice-presidente do IAB, nosso amigo. E eu concordo com ele que eu acho que agora não é o momento para a gente rejeitar tudo isso, já foi feito um trabalho, está sendo discutido com toda a sociedade. Tem que tomar muito cuidado com essas questões de liberdade de expressão, censura e como responsabilidade, quem vai ser o responsável, né, por esses conteúdos que são inautênticos e de forma coordenada são impulsionados ou impulsionam determinadas notícias fraudulentas que, obviamente, geram danos a terceiros. Então, contextualizando esse nosso evento, e para dar ideia para aqueles que não conhecem o tema, que eu acho muito pouco provável, que hoje todo mundo, né, o deputado entrou aí, né, nosso deputado Orlando Silva. Então, hoje, um dos pontos que eu acho interessantes é que o projeto de lei excluiu, né, as empresas jornalísticas, né, dessa questão da responsabilização pelos conteúdos, porque elas têm facilidade inclusive facilidade de checar determinadas notícias e, ao mesmo tempo, valoriza um pouco o papel do jornalista, né? O jornalista que é sério. Porque hoje todo mundo, né, já dando boas-vindas novamente ao deputado, ele agora está conosco, acredito, mas hoje todo mundo na internet virou advogado, médico, jornalista, e todo mundo sabe tudo, né? Então, é uma questão que todo mundo escreve sobre tudo, tem a questão da pós-verdade, que vem também da Universidade de Oxford, né? Que eu acho que o deputado hoje, com tantas lives, tantos webinars, com tantos momentos, a conversa, isso que eu acho e mostra que é um grande articulador, né, político, e por isso que ele está nessa posição de coordenador dessas questões de fake news. É isso, né? É conversar conosco aqui, com o Instituto de Blas Parentes, né, dando acesso à informação, esclarecendo aqueles que não conhecem sobre o tema e corrigindo aqueles que já sabem, né? Então, já falei demais, já vi que o deputado está aí, eu queria agradecer mais uma vez. Aqui me permita, deputado, de não, nesse momento aqui, ver nossa guitarra ali, eu acho que também você gosta de música, então a gente está mais na informalidade e muito mais para lhe escutar e ouvir a sua experiência nesse momento tão importante do país, mas saber também como que vai se proceder essa questão e a rapidez do Congresso Nacional na análise desse projeto de lei tão importante para a nossa sociedade. Então, muito obrigado mais uma vez, que a gente sabe que está com a agenda apertada, por participar e aceitar o nosso convite. E agora, antes eu fiz com o Bernardinho o seguinte, levantei para você cortar, agora contigo eu vou fazer assim, estou passando a bola aí, porque já é outra coisa. Deputado, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom dia, deputado Orlando Silva. Seja super bem-vindo aqui no nosso webinar. Só vou aqui te apresentar para as pessoas novamente. O deputado Orlando Silva está no seu segundo mandato, ex-ministro do Esporte, ex-vereador por São Paulo, é pré-candidato pelo PCdoB à Prefeitura da cidade de São Paulo e foi fundador da UNegro. Deputado, antes de te passar a palavra, nós tivemos acesso a uma pesquisa da Reuters Institute, ligado à Universidade de Oxford, que diz que no Brasil, os brasileiros bebem na fonte das notícias do WhatsApp, 53% dos brasileiros têm a sua fonte de notícia pelo WhatsApp, sendo que no Reino Unido são 9% e nos Estados Unidos 4%. Essa pesquisa é de 2019. Uma outra pesquisa considera que 62% dos brasileiros admitem ter acreditado em notícias falsas, até descobrirem que não era verdade. Sendo que no mundo, esse número gira em torno de 48%. Então, partindo da explanação do Paulo, que já falou um pouco sobre a importância de se debater e de se regulamentar o tema fake news, te passo a palavra aí para você nos dar uma aula. Obrigada. Querida Marília, é uma alegria vê-la com saúde, ver o Paulo com saúde. É um momento tão difícil, né? Dramático da vida nacional, 90 mil vidas perdidas
Agora há pouco participava de um debate sobre a Cinemateca Brasileira, do Congresso Nacional. E é engraçado que o distanciamento social, você fica com saudade das pessoas. Aí a Renata Almeida, da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, apareceu, você fica feliz. A Laís Bodansky, você fica com vontade de abraçar todo mundo que você não encontra há muito tempo. Mas é muito importante tê-los aqui em saúde e com saúde. Segundo, agradecer o convite para participar desse webinar, já pedindo desculpas pelo pequeno atraso que tive em função desse debate na Câmara dos Deputados. Terceiro, dizer que vocês estão levantando um debate que é o debate talvez mais complexo que existe no mundo nesse momento, né? O Paulo fez a referência ao dicionário da Universidade de Oxford, que todo ano escolhe um verbete ou uma palavra para registrar como se for a palavra mais importante do ano. Em 2016, o dicionário apontou a palavra, o verbete, a expressão pós-verdade, como o que era mais significativo naquele momento. É o mesmo período em que aconteceu a decisão do Reino Unido de se afastar da União Europeia, é o mesmo período em que foi eleito o presidente da República dos Estados Unidos, Donald Trump, é o mesmo período em que a psicometria passou a ser um instrumento importante de operação da política, né? O microtarget, que é muito comum na ação de mercado das empresas que querem vender seus produtos, foi introduzido na política. E é curioso que você pode ter o mesmo candidato fazendo dois discursos diferentes, discursos até contraditórios entre si, que vai dirigido para determinado público. Esse é o tempo presente, Paulo. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. E o debate sobre a pós-verdade é interessante, porque a pós-verdade fala assim, o que importa não é o fato, o que importa é a versão. Há um político importante do Brasil, o doutor Ulisses Guimarães. A Marília é muito jovem, não deve ter ouvido falar nele, Paulo, mas você deve ser mais ou menos da minha idade, já deve ter ouvido falar nele. E o doutor Ulisses, ele falava o seguinte, em determinados momentos você tem que respeitar o senhor fatos, né? A verdade está com o senhor os fatos, digamos assim. Mas não, pós-verdade é quando a narrativa se impõe sobre o fato. Então o que importa é a versão que você tem, não importa o que aconteceu. Então, isso cria uma situação um pouco insólita, porque tudo passa a ser relativo, tudo passa a ser relativizado. E o pensamento e as ideias, você agrupa as pessoas não baseado em atos, em práticas, em fatos, mas em versões. Então, é uma situação bastante complexa. A própria expressão fake news é curioso, pouca gente se dá conta disso, porque a Oxford introduziu o debate da pós-verdade. Mas a expressão fake news foi introduzida pelo Donald Trump após a eleição presidencial e ele acusou a imprensa de produzir fake news. A imprensa trabalhava o discurso do Trump como o discurso da pós-verdade e falou assim, não, vocês produzem notícias falsas, vocês são uma usina de fake news. E fake news passou a ser o tema que ocupa a cena do debate político no mundo em torno da questão da democracia. Ou traduzido para o português, desinformação, talvez, né? Então, esse é um tema que gera muita preocupação, porque pode alterar a conduta social. Veja o caso da Covid-19. Muita gente recebendo notícias que se você tomar tal remédio, você usar tal tratamento, você pode curar da Covid. E não tem prova sobre isso. Aliás, não tem vacina sequer. Está o mundo inteiro numa corrida do bem, tentando encontrar a cura para a Covid, mas ela não existe. Mas há quem difunda que há soluções para a Covid. Você pode alterar a formação da opinião pública, a formação da opinião política, com manejo, né? E aí alguns podem dizer assim, Paulo, não, mas isso não é novidade. Vai. Uma mentirazinha contada na campanha eleitoral não é exatamente uma novidade. Aliás, quantas mentiras já não foram contadas nos programas eleitorais de rádio e TV? Essa conversa que tem. O problema é que a era digital faz com que a difusão seja em escala industrial e customizado. O tratamento dos dados pessoais faz com que você selecione a audiência. E você vai falar para o senhor Paulo Parente Marques Mendes algo que tem a ver com o que ele está pensando. Porque as redes sociais, a coleta dos dados que nós autorizamos inadvertidamente, faz com que você consiga precisar qual é o estado de espírito do Paulo. É assim que é. Quando a gente fala de psicometria, é exatamente assim. As pessoas sabem qual é o seu estado de espírito. Então, eu diria que a era digital
elevou à enésima potência os riscos que a desinformação pode produzir, né? Agora, é um problema tão complexo que não tem regra no mundo. Sempre que alguém me traz um assunto assim, que fala, Orlando, isso é muito importante, eu pergunto, como é que o mundo resolveu? Porque nós somos um país importante, mas nós temos economias mais importantes do que a nossa, mais sofisticadas, nós temos sociedades, do ponto de vista democrático, mais maduras do que a nossa. E quando o mundo não resolve, é bom a gente prestar atenção, que o problema deve ser complicado. E é o caso de combate à desinformação. Você tem a experiência alemã, que é cantada em verso e prosa, tem até um livro bacana, viu, Marina? Está aqui na minha mesa. Fake News e Regulação, que é de um advogado brasileiro, Ricardo Campos, 3, né, advogados, mas o Ricardo hoje dá aula na Universidade de Frankfurt, onde ele estuda muito o caso da Alemanha. Mas o caso da Alemanha, Paulo, é regulação, é para combater discurso de ódio, levando em conta a história recente da Alemanha, que todos conhecemos, e eles são lá muito zelosos de não permitir florescer discurso de ódio, eles são muito rígidos nisso. Na Europa, o que se tem é uma experiência em construção de código de conduta para as plataformas. É quase o que o CONAR faz no Brasil, né? Uma autorregulamentação publicitária que o CONAR faz, há uma tentativa de autorregulamentação na Europa. Fora isso, você tem experiências em países que estão fora, digamos assim, da tradição democrática liberal, que é o que nós conhecemos aqui no Brasil. E você importar a experiência de países que estão fora da tradição democrática liberal pode dar tilt, né? Pode ser que a gente não consiga processar essa experiência direitinho aqui no Brasil. Então, a primeira questão é isso. Há uma preocupação internacional. Ainda ontem, eu fiz uma reunião com o senhor Edson Lanza, ele é relator para a liberdade de expressão da Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Foi uma reunião muito produtiva. Eu falei para ele, olha, nós vamos respeitar a nossa Constituição, os acordos internacionais e vamos debater. É o que estamos fazendo. Estamos no ciclo de debates públicos, 10 debates públicos, debatendo as principais polêmicas que tem no projeto 2630 aprovado no Senado Federal. Portanto, nós já conectamos a sociedade civil no debate. Temos ouvido especialistas. E o que é que está aparecendo? Para mim, para concluir. Primeiro, o projeto que foi votado no Senado tem ideias boas. A ideia de transparência das plataformas. É uma ideia boa, que eu valorizaria muito. Não sei se deveria ser naqueles termos exatamente, porque o relatório de transparência ter 11 itens que devem ser detalhados, tenho dúvida. O relatório de transparência, ele pode avançar em temas que podem oferecer risco a segredo industrial de companhias privadas? Eu também tenho dúvida, porque o negócio dos caras é o negócio dos caras. Então, o segredo industrial tem que ser respeitado. Então, transparência tem que manter, desenvolver e ser preciso. Segunda coisa que eu considero interessante, sobre a atuação do poder público, o interesse público que tem, inclusive, determinadas contas nas plataformas. Eu creio que aqui é um capítulo que vale a pena nós valorizarmos, desenvolvermos. Tem uma parte que lá está chamada de autorregulação regulada, que é bem a influência do modelo alemão, e noutra parte está se fazendo referência a um conselho. A minha perspectiva era fazer uma espécie de mix, digamos assim, dessa sugestão, porque eu considero que deveríamos desenvolver a ideia de corregulação. Nós temos que ter um instrumento para que o Estado, a indústria e a sociedade civil possa produzir normas infralegais, porque a lei tem que ser neutra tecnologicamente. Não podemos fazer uma lei para uma plataforma, para um aplicativo, para uma tecnologia. Eu sou da geração que o Orkut era a quinta essência. Eu achava o Orkut uma coisa extraordinária. Eu sou do tempo que o fax era o máximo da tecnologia, chegava um papel lá, igualzinho ao papel que eu colocava do outro lado do mundo. Então, a tecnologia de amanhã, de depois de amanhã, sabe-se lá Deus o que é que vai ser? Então, se eu amarrar a lei numa tecnologia, ela vai ficar obsoleta rapidamente. Por isso que eu defendo corregulação, defendo a criação de um instrumento para editar normas infralegais que vai se adequar às mudanças tecnológicas. E a lei não vai ficar obsoleta rapidamente. A lei tem que ser principiológica, conceitual, falar dos procedimentos e normas infralegais devem avançar no terreno, né? Então, eu considero isso importante. E tenho algumas preocupações, eu tenho dito publicamente. Uma primeira preocupação diz respeito à coleta demasiada de dados pessoais.
Quando escrevemos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, nós firmamos a ideia: os dados pessoais devem ser coletados minimamente e para finalidade determinada. Esse princípio, eu creio que continua atual para esse debate. Por que eu tenho que coletar informações pessoais sobre identificação de usuário? Tenho dúvidas se nós temos que avançar nisso. Até porque o direito brasileiro tem um conceito, que é a chamada presunção da inocência. Eu não posso coletar informação de todo mundo, porque vai que um dia eu preciso processar alguém por algum motivo, tenho que ter na minha mão dados dessas pessoas. Isso não existe. Isso é Big Brother. Isso é Estado vigilantista. Isso não é da tradição brasileira e não cabe produzir isso. Então, eu temo, por isso, a rastreabilidade de mensagens. É um problema também delicado, porque quando você fala de rastrear mensagens que alcançaram 1.000 pessoas, que tiveram 5 reencaminhamentos, para você saber que teve isso, você tem que monitorar. Então, você vai na prática monitorar tudo e todos. E, portanto, nessa matéria eu tenho dúvidas, acho que nós deveríamos refletir um pouco mais. Reconheço que o WhatsApp, por exemplo, serviço de mensagem não é 1 a 1, tem listas de transmissão, você consegue fazer discurso massivo, portanto, é um problema, mas é preciso a gente não jogar fora a água do banho com o bebê. É preciso a gente tomar cuidado, né? Eu, às vezes, até acho que o pessoal tem uma atitude, Paulo, Marília, como os ludistas ingleses do século XIX. Porque com a Revolução Industrial na Inglaterra, alguns trabalhadores imaginavam que quem estava tirando o emprego deles eram as máquinas. E começaram a quebrar as máquinas, os chamados ludistas. Nós não podemos ter ludistas do século XXI. Imaginar que o problema é das plataformas, vamos quebrar as plataformas. Não pode ser assim. Nós temos que estabelecer regras legais quando puder, infralegais quando puder, condutas éticas, investir pesadamente em educação midiática, que provavelmente as novas gerações terão a melhor condição de lidar com esse universo do que a nossa geração. Então, a educação midiática, temos que ter inclusão digital. Esses dados que a Marília falou na abertura, eles são eloquentes. Porque o que acontece no Brasil? Grande parte das pessoas estão conectadas com base em serviços tipo Facebook e WhatsApp, que não custa nada. Aparentemente, né? Mal sabe que os dados deles valem muito, né? Mas eles recebem o serviço de graça. O que acontece? Se chega uma desinformação, ele não tem pacote de dados para checar. Então, nós temos que ter acesso a pacote de dados para todos, para que se possa checar informações quando tiver dúvida se aquilo procede ou não. Isso é mais grave no Brasil, porque nós somos um país que ainda tem um número elevado de analfabetos. Não são analfabetos digitais, são analfabetos mesmo, analfabetos funcionais. Aí o camarada que não sabe ler, vai vendo, o camarada não sabe ler, o camarada não tem acesso a um site noticioso para checar se a informação é verdadeira e recebe um vídeo que ele ouve, que ele vê e vai dizer que aquilo não é verdade. Então, tem uma dimensão social também complexa na expansão da desinformação no Brasil. E concluo dizendo que nós precisamos tomar cuidado para não atirar no que vê e acertar o que não vê. Porque muita gente critica as plataformas que são muito poderosas. Só que há um debate desse projeto de lei que fala sobre moderação. Quando a plataforma pode moderar, incluindo retirar conteúdos sem sequer haver notificação? Aí tem várias hipóteses lá, vários incisos. Eu temo que, se não houver um critério objetivo de uma decisão judicial, você pode incorrer no risco de ter um sistema de censura privado. Isso é perigoso para a democracia e para a liberdade de expressão. Por isso, tem 3 fundamentos que eu considero que são importantes nesse debate, que são fundamentos constitucionais: a liberdade de expressão, o direito à privacidade e a liberdade de iniciativa. Porque aqui também isso é importante para a atividade econômica e o desenvolvimento do Brasil, sobretudo porque a economia digital tende a ser uma economia cada vez mais relevante, e eu espero que o Brasil seja um país relevante nesse tema. Nós estamos atrasados, mas, como eu sou um homem de fé, espero que a gente corra atrás do prejuízo e ocupe um papel central na cena da economia do futuro, que é a economia digital. Falei muito, porque apesar de ser deputado Paulo, a Marília sabe, eu sou baiano. E pense um povo que gosta de falar que é baiano. Imagina, que isso. Orlando, chegou uma pergunta aqui, se você me permite, chegou pela Dínamo, que é uma entidade representativa do ecossistema de startups.
Eles consideram o artigo 1º do PL 2630 problemático. Eles escreveram assim: cria-se a falsa impressão de que as startups e as pequenas empresas de tecnologia não estariam atingidas pela lei. Porém, startups são construídas visando o crescimento exponencial. Aqui ele está falando daquele número de 2 milhões, né, que é mencionado no parágrafo 1º. Ainda que comece em pequena escala, nenhuma startup cria uma solução pensando em atingir poucas pessoas. A própria existência da startup é fundamentada pelo sonho de ser o próximo grande negócio e ter uma base de usuários muito maior que 2 milhões. Sendo assim, todo projeto de negócio, expansão tecnológica e de investimento é fundamentado, tendo como perspectiva que o modelo terá um crescimento exponencial e que atingirá, no menor tempo possível, o maior número de usuários. Essa é a natureza das startups, essa é a natureza de investimentos de risco. O que você gostaria de comentar nesse sentido? Olha, Deputado, me permita que antes da sua resposta, eu só queria complementar, porque isso realmente, o que eu estava pensando aqui, inclusive, é trazer, pelas discussões que eu tenho visto aí diretamente, exatamente os pontos polêmicos e que parece que a sociedade vem trazendo algumas colaborações ou críticas com relação a eles. E um deles é esse artigo, esse parágrafo 1º do artigo, parágrafo 1º do artigo 1º, né, que muito bem foi essa pergunta excelente. Mas o que eu queria complementar nela, quer dizer, eu vejo aqui o artigo 1º, parágrafo único, o artigo 5º, parágrafo único também, o artigo 10, o artigo 12, 17, que a gente, eu acho que pode desenvolver um pouquinho mais. Mas vamos começar pelo começo, né? Pelo início, pelo parágrafo único do artigo 1º. Me parece que esse artigo, eu acho que já deve ter entendimento nesse sentido, ele trava um pouco a questão da escalabilidade que a startup já se inicia com pensando em se desenvolver nesse sentido. E talvez seja uma barreira de entrada que possa até ser contrária à nossa lei antitrust, que tem, como você deu o exemplo do CONAR, que é uma agência de regulatória, quer dizer, de regulação, autorregulamentação publicitária, a gente tem também o CAD, né, o SuperCAD, que faz a questão da concorrência, que talvez a gente possa utilizar aí também como parâmetro nessa forma de regulação. E a formação, inclusive, dele, que a gente pode falar lá na frente com relação ao Conselho de Transparência, né, e a própria regulação, instituições que os provedores e de mensagerias, também empresas de mensagerias, podem criar, e aí tendo essa questão da regulação, autorregulamentação regulada, que eu também queria ouvir um pouco de você sobre isso. Então, só para complementar, realmente é um artigo que eu queria que você falasse o que você tem escutado aí da sociedade civil e dos provedores também, do Estado, enfim, de todo mundo. Então, esse parágrafo que essa pergunta faz referência, eu confesso que também eu tenho muitas dúvidas sobre ele, né? Por que 2 milhões de usuários? Por que não 1 milhão? Por que não 5 milhões? É porque na Europa, na Alemanha, tem um debate sobre 2 milhões de usuários, mas a Alemanha tem 50 milhões de habitantes, o Brasil tem 200 milhões. Como trabalhar alguma regra? Eu, pessoalmente, preferia uma solução diferente. Na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente debateu muito sobre o ônus que a legislação poderia ter sobre micro e pequenas empresas e sobre... Tinha toda uma preocupação, porque você não pode tratar uma média grande empresa como trata uma microempresa, como trata uma startups, né? Qual que foi a saída nossa? Há uma regra geral e há um tratamento diferenciado para startups, levando em conta a circunstância de que é um negócio inicial. Então, eu preferia se nós tivéssemos uma regra geral e um tratamento diferenciado para aquela fase de experimento, para aquela fase que a startup está brotando como possibilidade de recurso a ser utilizado pela sociedade. Então, se eu tiver a oportunidade de mexer, eu mexeria nesses termos. A regra vale para todos e diferencia no sentido protetivo, porque é importante nós trabalharmos na lógica de incubar experiências novas. Cada startup que floresce tem outras 2, 3, que o negócio não dá certo. Então, você tem que ser muito comedido no ônus que você vai impor para essas empresas que estão começando, não é? E sobre a questão da autorregulação regulada, Paulo, que fala ali, como disse, é muito inspirado no modelo da Alemanha, né? Eu sinto assim, o ambiente político, há um grau de estresse muito grande na política, porque é muito dolorido você sofrer uma campanha de difamação.
eu sofri já, não queira saber. Atinge a família, a mãe, os amigos. Inventaram uma vez que eu estava querendo legalizar a pedofilia, legalizar o casamento de pai com filho. Um negócio assim horroroso, horroroso. Só que isso, amigo, quando chega numa escala é inacreditável. Eu consegui até uma decisão judicial a meu favor e consegui remover conteúdos. Mas tem lugar que você não chega, que foi publicado e já era, né? Então, isso criou um ambiente que na Câmara e no Senado todo mundo já sofreu um trauma desse. Só que, assim, entendo a expressão, nós não podemos ter uma atitude de vingança, digamos assim, né? A vingança é o péssimo conselheiro para um legislador. Nós temos que ter frieza, analisar o que pode ser feito para ser funcional para a sociedade. Então, esse afã de tentar andar rápido acabou que eu acho que deu uma truncada naquela parte de autorregulação regulada. Mas a minha perspectiva é a gente associar o conselho com aquele capítulo e desenvolver, Paulo, a ideia da corregulação. Por que corregulação? Porque nós temos que botar na mesma mesa o Estado, defendendo o interesse geral, a indústria, que é quem tem tecnologia. Se nós não conseguirmos incorporar a indústria no processo de regulação para combater a desinformação, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Porque quando o Estado compreender a tecnologia que é utilizada, ela já não existe, já está para trás. Então, nós temos que fazer um trabalho num ambiente que é concorrencial, que tem disputa comercial entre eles, né? Então, tem que botar do lado a lado o Estado, a indústria e a sociedade civil, que é o olhar crítico do processo. Ontem à noite participei de um debate com o Pablo Belo, que é o diretor do WhatsApp no Brasil, e lá bastante ele falou assim, mas Orlando, não se pode fazer uma regra por conta de 1% dos usuários de WhatsApp, que tem problema na utilização inadequada. Eu falei, mas amigo, veja, vou dar um exemplo. A população adulta no Brasil, e qual é a população carcerária? A população carcerária deve ser 0,5% da população adulta do Brasil. Mas nós temos direito penal para coibir os malfeitos. É evidente que o direito penal vale para todo mundo, mas ele alcança efetivamente um pedaço muito pequeno de gente. É evidente que essa regra aqui vai valer para todos, mas vai alcançar a indústria. Porque o nosso problema, Paulo, não é a tia do WhatsApp. Aquela tia que todo mundo tem uma, que descobriu a tecnologia e que manda notícias o tempo inteiro sem nem ler. Eu não estou preocupado com a tia do WhatsApp. Meu problema é uma engenharia, uma estrutura sofisticada que produz desinformação. Eu recebi ontem à noite um filme de 4 minutos, que é um ataque, é um youtuber chamado Felipe Neto, que é uma violência esse filme. Só que o filme tem trilha, uma luz incrível, um ator falando, aquilo ali, aquilo não brota do chão. Aquilo é financiado, aquilo tem uma estratégia, aquilo tem um objetivo político. Então, a corregulação ela vai ter que... Estou dizendo isso por quê? Nós vamos ter que envolver a sociedade, a indústria, o Estado, estruturar regras infralegais para que a lei seja neutra tecnologicamente, né? E conseguir, adotando medidas, enfrentando essa dinâmica de desinformação. E outras instituições vão fazer isso também. Por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral. Você sabe que o TSE já baixou a instrução normativa que vai reger as eleições e lá já tem 2 medidas práticas do TSE. Ele veda disparo em massa, não pode contratar. Como hoje o financiamento é público, o camarada não pode usar dinheiro público para não cumprir a lei, certo? E se identificado disparo em massa, seguramente aqui tem caixadores, vai complicar na vida do sujeito. E a segunda medida deles exige que candidato ou coligação, quando publica a notícia, cheque antes. Então, a responsabilidade de checar, você atribui ao candidato sob pena de direito de resposta a quem se sentir atingido. Nós estamos construindo, Paulo, é difícil mesmo. Como diria um filósofo amigo meu, que foi presidente da República aí um tempo atrás, um metalúrgico que foi presidente, ele falava sempre, se fosse fácil, não seria difícil. Então, é verdade. Agora, chegaram aqui 2 perguntas. O que tem de interessante também na sua fala é que é o seguinte, tem alguns pontos que a gente tem que observar, né? Primeiro, eu acho que é o equilíbrio, né? A legislação, o projeto de lei tem que ter esse equilíbrio entre a liberdade, o que é crítica, né? Porque a crítica, todo mundo está sujeito a ela, numa crítica, né? A liberdade de expressão e a censura. Se esses pontos... E aí tem aquela ponta da disseminação
das mensagens ou de conteúdos fraudulentos, aí sim, inautênticas, né? Inautênticas, coordenadas e financiadas. Então, quer dizer, a gente sabe que existem os robôs, né? Agora, aqueles que são identificados, tem a questão das medidas judiciais, como você mesmo disse, tomou, né? As medidas judiciais são um remédio para isso também. E aí entra na questão e na minha preocupação com relação, por exemplo, à questão da responsabilidade dos provedores, que daquele notice takedown, até cheguei a falar aqui que nós trouxemos dos Estados Unidos, que a gente judicializou isso daí, mas os provedores também são responsáveis pelos atos próprios, né? Em alguns momentos, como nós vimos agora, alguns provedores estão tirando os conteúdos, excluindo, e aí essas terminologias são complicadas também, né, deputado? Porque às vezes a gente fala em desinformação, às vezes a gente fala de remoção, às vezes a gente fala de, como é que é aqui, de moderação, quando no mesmo momento remoção e moderação são as mesmas coisas. Isso aí às vezes pode confundir. Então, na verdade, quando ele tira um conteúdo, exclui, daqui a pouco, pode ser que, se não tomarmos cuidado, a gente vai ter uma legislação e uma jurisprudência própria das plataformas, né? Eles estão decidindo. Aí eu entro na questão do artigo 12, que cria um pequeno, eu sou advogado, então a gente vê que ele cria um pequeno CPC ali, com contraditório, com procedimentos, tal, que, pelo que eu tenho visto, você também não é muito favorável a esse artigo 12, né? Então, quer dizer, e voltando lá no passado, né, eu também fui do Orkut. Eu também usei Orkut, mas essa questão, e você falou da Revolução Industrial, eu vou um pouco além, né, atrás, porque se você parar para pensar, os problemas de comunicação instantânea começaram com código Morse e com telégrafo. Pô. Imagina naquela época, quando os caras, o que eles podiam estar falando naquele momento? Só que não tinha essa escala que nós temos hoje, né? Mas esses problemas a gente já enfrenta há muito tempo, inclusive o nosso judiciário, com algumas ações judiciais, que mudou o comportamento da responsabilidade dos provedores de um tempo para cá, onde eles praticamente tinham uma imunidade, praticamente, e hoje já tá mudando um pouco, né? Agora, como você foi relator da LGPD, eu vejo também que tem muitos artigos aqui que confrontam direto com a LGPD, né? Como o parágrafo 2º do artigo 10, né? O parágrafo 2º também, aqui eu botei aqui o artigo 5º, né? Que também fala sobre identificação, então tem um problema da LGPD, mas, infelizmente, nós não temos tanto tempo para discutir isso daqui num webinar de 1 hora. Então, eu só queria trazer essas considerações, e quando você falou também na proteção de segredo industrial, eu, como especialista em propriedade intelectual, eu digo que esse segredo industrial está protegido também na lei de 279 de 96, que é a lei de propriedade industrial. Então, tem que também, esse projeto de lei tem que conversar com legislações como o Código de Defesa do Consumidor, a LGPD, enfim, a lei de concorrência. Então, um trabalho árduo que vocês vão ter pela frente. E aí, o que a gente puder contribuir, e eu queria saber até como participar também, entender a formatação dos convites, que você disse que não tem audiência pública, mas são ciclos de debate, são 10, eu acho que já está no 8º, mas como que a sociedade e essas empresas foram convidadas para participar disso daí, se a gente ainda tem tempo para colaborar com o projeto de lei, com o Congresso, na construção dessa legislação, que ela tem que ser feita para todo mundo, né? A gente não pode ver só o momento político, né, deputado? Porque, na verdade, o que pode acontecer, aí eu repeti aqui, eu vou falar, você não estava, mas lembrando o saudoso Boixá, pau que bate Chico, bate Francisco. Se tiver uma lei agora com pensamento, como você disse, que ainda bem que eu estou vendo que não vai ser nesse sentido, mas de pensamento no momento político atual, lá na frente, dependendo da virada, né, pode se voltar contra aqueles que legislaram em causa própria. Então, só lembrando tudo isso, e uma pena que a gente não vai poder falar muito mais, então eu passo a palavra aí, a pergunta que a Marília tem da nossa audiência. A Cláudia Carvalho e a Márcia Ribeiro, que estão aqui acompanhando conosco, fizeram 2 perguntas. O que o deputado acha de criminalizar o financiamento de fake news, modificando o texto da Lei de Crime Organizado, Lei 12.850 de 2013? E a Márcia pergunta, vou fazer as 2, tá bom, Orlando? Como esse processo vem sendo formatado pela autoridade nacional? Há um trabalho de gestão de riscos e especialistas que possam colaborar na regulação? Então, o processo ele poderia ser mais rico,
né? Mas tem um amigo meu que sempre fala, amigo, você amarra o barro que você tem para amassar. Você amassa o barro, você não escolhe o barro que você tem para amassar, você amassa o que você tem. Então, o que é que nós procuramos fazer? Desde que começou a andar no Senado, o presidente Rodrigo Maia pediu para eu prestar atenção, porque ele sabe do meu interesse pelos temas digitais. E nós vimos que foi um processo bastante agitado, digamos assim, no Senado Federal. Mas eu considero que o texto que saiu do Senado foi melhor do que o texto que entrou. É bom dizer que a primeira proposta que apareceu na mesa conceituava a desinformação. É igual você dizer o que é verdade e o que é mentira. Até isso teve. Então, nós evoluímos, demos passos. Agora, a meu ver, a minha percepção, ainda tem muita coisa para trabalhar. Eu falei aqui alguns exemplos. Acho que é importante transparência, tem que trabalhar. A atuação do poder público tem que trabalhar. Corregulação, autorregulação regulada tem que trabalhar. Muitas lentes para olhar rastreabilidade, identificação, cuidado com privacidade, cuidado com moderação, remoção de conteúdo para não ter um sistema privado de censura. Então, eu falei aqui um monte de coisa que nós temos que trabalhar ainda, né? Esses debates públicos, Paulo, têm sido realizados assim. Tem algumas referências. Primeira referência, sempre tem que ter a indústria na mesa, tem que ter, sempre que possível, o governo, se tiver alguma posição para falar, sociedade civil, que são entidades, né? Ligadas à democracia da comunicação, a direitos humanos, à radiodifusão, às plataformas, todo mundo discute, e especialistas, né? Então, tem gente que tem livro publicado, a gente olha, que tem acesso à informação. Eu tenho pedido ajuda ontem com o relator da OEA, eu falei, faz uma análise crítica do texto do Senado, manda para nós. Se vocês toparem fazer, Paulo, faz uma análise crítica da proposta do Senado, aí nós temos que marcar um encontro, que não seria comigo apenas, um encontro na Câmara, ainda que virtual, com outros deputados, para vocês apresentarem uma visão que vocês têm. Nós temos que colher o que há de melhor na inteligência brasileira. E, felizmente, nós temos muita inteligência. E essa abordagem que você fez, por exemplo, a lei que pretende combater a desinformação, se ela incide sobre outros temas regulados, ela precisa dialogar com outros temas regulados. Eu comentei assim de passagem o problema da propriedade do segredo industrial, porque no afã de você querer dar toda a transparência, precisa ver se tem que ter tudo aquilo ali publicado. Porque nós estamos no capitalismo. Capitalismo é isso, né? Concorrência, essa conversa toda que a gente conhece. Então, essa abordagem, esse olhar que você introduziu, de dialogar com outras normas, é uma questão que eu acho que é muito sensível e uma questão muito, muito importante. Enfim. A propósito, só lembrando aqui que no parágrafo 2º, na verdade, que eu estava até lembrando aqui, é a questão do parágrafo 2º do artigo 1º, que fala sobre provedores sediados no exterior. Inclusive, isso daí leva uma questão de jurisdição também, de competência extraterritorial, enfim, tratados internacionais. Eu acho que é um ponto também que tem que ser levado em consideração e sensível, né? Porque... E se você olha o 32, eu estou olhando aqui o texto, e se você olha o artigo 32, que obriga a manutenção de dados brasileiros no Brasil, é o debate chamado Data Localization, é um outro debate que não tem fim. Ontem... Pois é, eu nem cheguei nele ainda, deputado. Então, mas isso é uma questão que é muito importante. Há quem defenda que isso poderia ter impacto na efetivação do trabalho jurisdicional do Brasil. Porque você reivindicar que uma plataforma adote determinado procedimento e fala, olha, eu não posso fazer isso porque eu estou submetido à lei americana. Para eu fazer isso, tem que ser ativado o Acordo de Cooperação Brasil-Estados Unidos. Não funciona. Então, veja como é complexo, né? Mas esse tema todo ele cheio de matéria complexa. Quando se fala de desinformação, muita gente pensa, faz com robô. Aí o pobre do robô começa a ser demonizado. Aquilo que eu falei, não pode quebrar a máquina, porque tem muito robô do bem. Hoje em dia, inteligência artificial tem em tudo que a gente faz. Qualquer um de nós aqui, quando vai reclamar de uma empresa, caiu o sinal da TV. Você vai lá. Pô, para você falar com o cidadão, amigo, é difícil. Você vai na maquininha para lá. Isso é da vida. O mundo está chegando à época da internet das coisas. Nós não podemos demonizar uma coisa que pode ser boa. Agora, dialogando com uma das questões que foi feita aqui, por internautas. Reconhecer que há uma estrutura do mal, uma engenharia organizada, que tem financiamento para isso,
para atingir determinados objetivos, que adultera a formação da opinião pública, que assassina reputações, etc, 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 aí nós temos que circunscrever aquilo que nós queremos combater. Aí nós temos que ser precisos, né? Porque senão você vai jogar uma bomba, você destrói tudo numa cidade. Tem que ter inteligência, muita paciência, muita perspicácia para ter a mira e dotar o Poder Judiciário dos instrumentos necessários para que ele possa agir. Porque eu também sou daqueles que crê que nós temos que fazer autorregulação, tem que ter medidas administrativas que possam dar eficiência à solução de conflitos e tem que ter também, o judiciário tem que ser repensado. Porque, veja, o judiciário ele tem uma dinâmica secular, digamos assim, né? Só que tudo muda. Igual no direito eleitoral. O direito eleitoral tem um tempo diferente do direito civil, por exemplo. Completamente diferente, certo? Na era digital, tem temas, vou falar, crimes contra a honra. Na era digital, ou eles são tratados de maneira distinta, ou não adianta mais. Entendeu? Porque você... É verdade. Judicial, as questões... depois que fez o estrago, as questões do dano já passam a ser secundárias. Isso daí, o dano pecuniário, que for, já complica muito. Eu concordo contigo com relação, por exemplo, nessa toada, né? Eu realmente sou favorável a que seja adequada a lei, que talvez não seja a melhor dos mundos. A gente, o ótimo é contrário ao perfeito. Tem um ditado mais ou menos nesse sentido, que eu não me lembro direito, mas o fato é que tem que sair. É inimigo do bom. Então, tem que sair realmente a lei, porque melhor ter essa regulamentação, melhor ter esse marco regulatório do que ter, por exemplo, o judiciário legislando e decidindo ao seu bel prazer, sem ter em consideração tantos aspectos importantes que estão sendo discutidos agora na lei. Então, isso daí já tem que parabenizar o Congresso pela discussão aberta, pelos ciclos de debate, né? Toda essa articulação, e a gente está caminhando aqui já para o final. Acho que a Marília vai nos brindar com as suas palavras aí finais. Mas o que eu quero dizer, mais uma vez, é que muito bom saber que o Congresso está aberto a essas discussões, pensando nesse equilíbrio entre o combate à desinformação, né, e essa questão do financiamento e disseminação de conteúdos fraudulentos, e, ao mesmo tempo, pensando na liberdade de expressão e evitar a censura total do Estado. Então, eu fico muito satisfeito em ter uma conversa contigo aí sobre isso, né? E a oportunidade, né? Que sua agenda a gente vê que está lotada, aí uma das pessoas mais requisitadas para discutir esse assunto, né? E queria saber, por último, antes que a Marília pergunte, e a LGPD, quando é que ela sai? Deputado, isso daí a gente tem que saber quando é que a gente vai sair. E eu aqui termino agradecendo. Isso é um capítulo à parte. Ontem, o presidente Rodrigo Maia, na coletiva que ele dá todo dia que está no Congresso Nacional, ele foi perguntado sobre isso. Se a medida provisória 959 será ou não votada. A medida provisória 959 é uma medida provisória que foi editada para regular contratos do governo de serviços bancários para atender programas sociais durante a pandemia. Essa é a medida provisória. Mas aconteceu um fato insólito. No Congresso, a gente fala que quando se coloca um texto novo na medida provisória, a gente colocou um jabuti, uma matéria estranha à medida provisória. Essa medida provisória saiu com jabuti do Poder Executivo. Porque um artigo, do nada, fala está suspensa a LGPD até o começo de 2021. Veja, eu defendo que nós fixemos, mantenhamos a vigência para agosto. É a minha visão conceitual. Até foi tomada a decisão no Congresso recente de adiar as sanções, reconhecendo o dano econômico que a Covid está produzindo na economia geral do país. Então, se adiou as sanções, mas se manteve o prazo da lei para inspirar o setor privado e, sobretudo, o setor público. Que, para mim... Perdi seu áudio. Perdi o áudio. Você está ouvindo, Marília? Marília? Eu não estou ouvindo. Engraçado. Então, tá. Peraí, deixa eu... Pode continuar, então. Então, nós estamos preocupados com o setor privado, mas, sobretudo, com o setor público. Porque o setor público está muito despreparado para enfrentar a vigência da LGPD. Então, eu considero que o adequado seria manter. Qual que é o problema? Primeiro, o governo não estruturou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada já faz mais de um ano. E é necessário que tenha autoridade para ter as tais normas infralegais. Isso não aconteceu. Então, está se construindo uma tentativa de acordo
em que seria admitida o adiamento por um prazo da vigência da lei, desde que nós votemos a PEC 17, que é uma PEC que avança na definição de competência normativa da União, inclui a proteção de dados pessoais entre os direitos fundamentais e fala dos atributos que deve ter a autoridade, inclusive a sua autonomia. Então, se pelo menos nós avançarmos na votação da PEC 17, nós vamos consolidar a arquitetura normativa do tema e vamos ter mais instrumentos para que a sociedade exija que o governo instale a autoridade imediatamente, que isso é uma exigência para a economia e a sociedade. Porque também não adianta você falar, seria uma vitória de pirro, conseguir, mantive a vigência da lei em agosto. Só que sem a NPD, sem regulamentação da lei, na prática não vai acontecer nada. E o que pode acontecer é uma confusão sem fim, porque você vai gerar uma grande insegurança jurídica, judicialização de muitos processos. Isso não ajuda em nada o nosso esforço para tentar garantir o direito fundamental que deve ter cada brasileiro de ter a sua privacidade respeitada e, ao mesmo tempo, criar as condições para que o Brasil se transforme numa plataforma de exportação de serviços digitais e ter uma legislação adequada, compatível com países que são objeto da cobiça econômica das nossas empresas. Isso também é muito importante. É difícil responder. Se fez uma pergunta em 2 segundos, eu levei 2 minutos para responder e não completei ela, porque essa construção está em curso nesse momento. Entendi. Bom, gente, estamos chegando ao fim aqui desse encontro promovido pelo Instituto de Blas e Parente, uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo promover esses grandes encontros de temas relevantes para a sociedade brasileira. Eu quero agradecer a presença do nosso sócio e diretor do Instituto, Paulo Parente, e agradecer demais aqui a presença virtual conosco hoje do meu amigo e do deputado Orlando Silva, por quem eu tenho grande admiração e carinho. Se alguma pergunta, se alguma inquietação surgir dos participantes, vocês podem encaminhar para mim, WhatsApp, e-mail, que eu encaminho para a assessoria do deputado, se o deputado assim concordar, para que essas outras questões sejam esclarecidas. Alguém gostaria de finalizar? Eu queria agradecer mais uma vez, na qualidade de diretor-presidente do Instituto de Blas e Parente, a presença do deputado Orlando Silva. A gente sabe da árdua tarefa que ele tem aí de conseguir articular com toda a sociedade, Estado, né, e empresas, nesse momento tão difícil que a gente está passando, e também saber que ele está com saúde, esperando que a família dele também todos estejam saudáveis, né? E acreditando também nesse aspecto, eu tenho que falar o seguinte: a subjetividade da questão da verdade, da pós-verdade, é muito grande também, porque, por outro lado, a gente até que ponto alguns protocolos, por exemplo, como da cloroquina, ou isso, aquilo, podem realmente salvar pessoas. Então, é só esse aspecto que eu não poderia deixar de falar, e realmente é um ponto que a gente tem que caminhar para frente como propriedade intelectual e sempre defendendo a inovação. A gente tem que andar para frente e não retroceder com legislações pensando em censura ou fazendo qualquer censura à liberdade de expressão. Então, mais uma vez, eu queria lhe agradecer pelo seu tempo e a disponibilidade que o senhor teve conosco. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, Paulo, agradeço, Marília. Um beijo. Saudade, Marília. Tchau, pessoal. Também. Faz tempo. Tchau. Obrigado a todos que participaram gente. também. Muito obrigado pela audiência aí. Tchau. Tchau a todos. Obrigado. Tchau. Bom dia a todos e todas. Ótima conversa, Marília. Bom. Fiquei chocada. Você foi super bem. Você foi super bem. Abraço. Tchau, gente. A gente fala. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Você também foi ótimo. Obrigado, Marília. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.